Telmes é o mnemônico em inglês dos fatores que influenciam uma guerra e nunca estiveram tão favoráveis à Ucrânia quanto agora. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse vídeo é baseado em um artigo do historiador militar Timothy Snyder. O link para o artigo dele vai estar na descrição do vídeo. O ponto central do artigo dele é que as chances de uma vitória ucraniana sempre pareceram muito distantes, principalmente no início da guerra. De fato, nos primeiros dias, a opinião dominante era que a Ucrânia cairia nas mãos da Rússia em poucas semanas. A expectativa que todos tinham na época era apenas que a Ucrânia conseguisse segurar a Rússia por tempo suficiente a ponto de permitir que outros fatores, como as sanções ou a diplomacia, alterasse o resultado final tido como certo. Mas o tempo passou e, ao contrário, a Rússia recuou de mais áreas do que conseguiu tomar desde o início de abril. As chances de uma vitória militar ucraniana passaram a ser cada vez maiores, e neste momento todos os fatores Telmes apontam para a vitória clara da Ucrânia. Mas lógico, guerra só acaba quando termina, existe ainda um risco no ar neste momento. Telmes é o mnemônico em inglês para lembrar os fatores que influenciam uma guerra. Em português seriam tempo, economia, logística, terreno, modo de combate, moral e estratégia. Esses são os fatores que influenciam os resultados de uma guerra. Então vejamos cada um deles aplicados ao caso em questão. Tempo. A Rússia, ao invadir a Ucrânia, cometeu não apenas um crime, como também um erro monumental, que foi contar com uma vitória rápida. Quanto mais longa a guerra, mais a Ucrânia se fortalece, mais consegue treinar soldados, mais consegue equipamentos do Ocidente. O tempo claramente joga a favor da Ucrânia e a prova é aquilo que falamos no início desse vídeo. Todo mundo achava que seria uma guerra rápida, inclusive os russos. Estão agora em enorme desvantagem. Economia. É lógico que a economia ucraniana foi destroçada pela invasão russa. Não apenas muitas empresas e cidades inteiras foram simplesmente fisicamente destruídas, como as demandas da guerra impedem investimentos e distorcem a economia da sociedade como um todo. Uma guerra, mesmo uma guerra defensiva, custa muito caro, mas vai além disso, chega ao nível de roubo de grãos e máquinas de lavar louça por soldados russos. Felizmente, a vitória na frente de batalha de Kiev libertou toda a área norte e central do país, bem como a parte oeste, para manter alguma atividade econômica. Ainda assim, estima-se que a Ucrânia terá uma queda de 40% do seu PIB este ano. Mas a Rússia foi atingida de uma forma diferente, uma forma que está se mostrando cada vez mais grave à medida que o tempo passa. Ela foi atingida com as sanções. Tanto sanções estatais quanto sanções privadas, empresas que voluntariamente resolveram sair da Rússia. E por mais que a Rússia e as russetes por aí insistam que as sanções não estão funcionando, que a Rússia está de boa, o fato comprovado é que sim, as sanções estão sendo devastadoras para a economia russa. Veja o vídeo Economia Russa está colapsando e entenda os 10 mitos usados pelas russetes para desacreditar as sanções. À medida que a guerra avança, a economia ucraniana tem recebido mais e mais apoio do Ocidente, enquanto a economia russa se vê cada vez mais isolada, com falta de equipamentos e tecnologia. Pior, quando essa guerra acabar, o custo para a Ucrânia com a guerra vai a zero. As sanções e a desconfiança internacional, porém, ainda vão incapacitar a economia russa por muitas e muitas décadas. Não é difícil perceber que a Ucrânia tem uma vantagem aqui também, mas é nesse item que está também o risco da desunião do Ocidente. Vamos falar sobre esse risco mais adiante. Logística. A logística ucraniana é naturalmente facilitada porque ela luta em seu próprio território. Ela tem acesso à sua própria infraestrutura, podem contar com a população local para ajudar, as distâncias são menores. A logística russa, por outro lado, se mostrou um desastre completo na campanha do norte. Foi um fator determinante para a Rússia ter que abandonar a frente de batalha próxima a Kiev
Mas mesmo no Donbás, a logística russa apresenta problemas enormes, não apenas por lutar a guerra em outro país, mas também por incompetência e rigidez da sua estrutura. Falamos sobre isso lá no início da guerra, no meu vídeo O Pesadelo Logístico Comunista que está atrasando a Rússia. A Ucrânia tem a vantagem do local e a Rússia tem a desvantagem da sua própria organização centralizada e ineficiente. Mais recentemente, com a chegada dos HIMARS e outras armas de longo alcance, isso tem tornado essa vantagem ucraniana nesse quesito cada vez mais dramática. Terreno. A Ucrânia tem, evidentemente, a vantagem de conhecer o terreno muito melhor do que os russos. Usaram muito bem as vantagens desse terreno no norte, mas chega a ser assustador como a Rússia é incapaz de usar um bom terreno, como é o caso da região de Donbás, em sua vantagem. O terreno muito mais plano, com menos obstáculos naturais para avançar, ainda assim a Rússia levou 2 meses para tomar 2 cidades que nem eram tão significativas assim na região de Luhansk, Severodonetsk e Lysychansk. E fora isso, não conseguiram usar o terreno de forma satisfatória enquanto tinham artilharia de maior alcance que a Ucrânia. Agora que a Ucrânia tem armas melhores, o prognóstico é ainda pior nesse quesito também. Modo de combate. O único modo de combate russo que se mostrou capaz contra o exército ucraniano foi a guerra de artilharia. A Rússia tomou as ditas cidades usando artilharia com força, reduzindo as cidades a escombros e então dominando os escombros. A Rússia tem mais peças de artilharia, tem mais munição de artilharia. Embora a Ucrânia tenha limitado o avanço russo de outras formas, com outras abordagens, até recentemente esse modo de combate russo, os ucranianos não conseguiam ter uma resposta adequada. Mas essa resposta veio justamente com a destruição dos depósitos de munição com mísseis de longo alcance. A guerra de artilharia requer muita munição. Se a logística não consegue fazer essa munição chegar na frente de batalha, esse modo de combate se torna impossível. Neste momento, vemos a vantagem da Ucrânia aqui. Moral. Por óbvio, esse é um fator que a Ucrânia sempre levou vantagem. Russos mal sabem por que estão lutando esta guerra. Muitos russos e ucranianos têm parentes do outro lado. É uma guerra totalmente sem sentido para os russos, o que, por vez, mais que a disciplina os mantenha na batalha, é impossível extrair entusiasmo deles. Os russos parecem querer muito roubar máquinas de lavar, muito mais do que avançar com a frente de batalha. Ucranianos, por sua vez, estão lutando por suas vidas. Sabem que uma derrota para a Rússia seria o fim do país e da maior parte das forças militares, inclusive da vida de muitos deles. A diferença de moral em favor da Ucrânia é e sempre foi enorme. Estratégia. A Rússia tinha uma estratégia inicial clara e simples, porém baseada em uma premissa falsa. A premissa que o povo ucraniano queria a Rússia e estava contra o Zelensky. Que quando os tanques russos entrassem pelas fronteiras, Zelensky iria fugir ou ser capturado pelo próprio alto comando e a população abraçaria os invasores. Zelensky, de fato, não tinha uma aprovação pública muito boa imediatamente antes da guerra, mas o povo ucraniano jamais pensou em trocar ele pela Rússia. Preferiam outro presidente, mas jamais um presidente pró-Rússia. Além disso, Zelensky não fugiu. A estratégia russa fracassou no primeiro mês da guerra e depois disso eles não tinham mais nenhuma estratégia. Não tinham o que fazer, eles não têm como ganhar esta guerra mais depois da retirada de Kiev. Depois disso, a estratégia russa parece ser causar dor e sofrimento suficiente na Ucrânia, na Europa e no resto do mundo para que, com o aumento do custo do alimento, do petróleo, consiga arrancar um acordo de cessar-fogo que permita uma saída digna para a Rússia, dizendo que conquistou parte da Ucrânia, o que conseguiu derrubar o governo, mas essa estratégia não vai funcionar, porque o Ocidente está esmagadoramente favorável à Ucrânia, não só os governos, mas também a população. E esse ponto, portanto, em conjunto com o fator economia, são aqueles que inspiram cuidados. Enquanto o Ocidente estiver alinhado e apoiando a Ucrânia, ela tem tudo para ganhar essa guerra. A economia vai ser subsidiada e apoiada pelo Ocidente, a reconstrução também virá dessa forma. A Ucrânia só precisa, de fato, resistir por bastante tempo para ganhar essa guerra da Rússia. A Rússia sequer tem como manter os territórios conquistados sem um acordo de cessar-fogo, posto que isso iria requerer constante apoio militar
e isso seria muito caro. O grande risco, porém, está aqui. A Europa está passando por dificuldades. Não é o colapso que muitos têm falado, mas está passando por pontos difíceis. A maior parte dessas dificuldades sequer tem a ver com a guerra, muito mais com o lockdown e pandemia que vieram antes. Ainda assim, o risco da quebra da unidade, principalmente pelos países mais afetados, Alemanha e Itália, é um ponto de preocupação. A situação está em um extremo agora, mas é um extremo para a Rússia também. Se o Ocidente conseguir manter sua unidade nos próximos meses, não há nenhuma dúvida da grande vitória ucraniana e do esfacelamento do regime no Kremlin antes do fim deste ano. É o melhor para todo mundo, inclusive para os cidadãos russos. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!